Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um ao vivo aqui do nosso programa Vale Comentar. Para você que está chegando agora, muito prazer, meu nome é Hannah Nayade e está começando mais um episódio desse programa das suas tardes de segunda-feira e sexta-feira, tá? Eu não apresento sozinha aqui, eu tô com a minha amiga Mariane. Boa tarde, Mari! Muito boa tarde, você que está em casa. Fica aí ligadinho que aqui a gente vai passar várias informações sobre tudo que está acontecendo na cidade. Isso mesmo, aqui a gente tem debates, informações, notícias, tudo para você ficar aqui conosco, sabendo o que está acontecendo em Juazeiro e na Bahia e no Brasil, tá? Antes da gente iniciar aqui o nosso ao vivo, nós estamos hoje com um grande convidado. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores que confiam no nosso trabalho, acreditam no nosso projeto e fazem com que isso aconteça, tá? Quero aqui agradecer a Autovale Prevenções, Rota Centro Automotivo, Boi Brasa, Solar Atacado, Capim Ferro e Oliveira iPhone. Mari, a gente está com um convidado mega especial aqui, não é? Muito bem. Isso mesmo, aqui a gente está recebendo o secretário da MTT, Mitonho Vargas. Seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo, esclarecer tudo o que está acontecendo na sua secretaria, esclarecer, trazer as demandas da população de Juazeiro. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui para bater esse papo muito legal. Boa tarde, muito feliz, agradecido a vocês pelo convite, a você, Hannah, a você, Mariane, ao João Vitor por estar aqui, não é? Levando informações para a nossa sociedade. Fico feliz pelo carinho que vocês estão tratando aqui, pelo grande, não é? Sim. Mas a gente aqui está tentando sim fazer um trabalho para que Juazeiro, de certa forma, tenha menos dificuldade na mobilidade urbana, que é um tema muito difícil de tratar, né? Sim. Principalmente, especialmente nesse momento dessa grande necessitada obra da travessia urbana. Sim, eu acredito que o trânsito ele tem ali os seus transtornos benéficos, né, futuramente, como você já está citando, mas para contextualizar, para a gente iniciar já o nosso papo, vamos contextualizar para a galera que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que nós estamos ao vivo agora no Instagram, para você já explicar para a população qual é a função da MTT. Olha, a MTT, há pouco tempo ela se transformou na autarquia municipal, ela era uma companhia, né, uma secretaria, e agora se transformou na autarquia com autonomia de gestão, né, com o objetivo único de podermos tratar, dar uma atenção especial à questão do trânsito, né, da mobilidade urbana como um todo. A gente fala trânsito porque é um costume da fala, mas o que a gente trata mesmo é de mobilidade urbana, que essa mobilidade compreende não apenas o trânsito de veículo, mas também de pessoas, né? De pedestres, de motociclistas, de ciclistas, de animais, de tração animal ou não, não é? Então é uma coisa muito mais ampla, né? Além dessa parte fiscalizatória, nós também temos a parte da sinalização. Então, Juazeiro é uma cidade que precisa ter suas vias sinalizadas para que as pessoas possam compreender em qual direção eu posso seguir, não é? Em que se eu posso ter uma mão dupla, mão única, não é? E aqui não é fácil tratar, viu, Rana? Porque Juazeiro é uma cidade que tem umas ruas muito estreitas, Sim. não é? E a gente coloca, às vezes, é necessário, às vezes, colocar mão dupla numa rua que cabe apenas 2 veículos numa via dessa, é complicado. Mas, infelizmente, a gente, às vezes, tem que espremer, principalmente, especialmente nesse momento da construção da obra, da travessia urbana, para que a gente dê mais fluidez, garantia. Aí, se você me perguntasse aqui, Mitônio, qual seria um exemplo dessa via que você entende que é um pouco estreita para isso? E não é tanta, mas ali para o fluxo ela é estreita. Sim. Que é a José Ptitinga, por exemplo, ali no início dela e no final dela. Tem um determinado momento que ela enlarguece um pouco ali entre o João Gilberto e uma academia que fica na esquina aos Correios, a Lotus, né? E aí, enfim, mais adiante ela já estreita um pouco, então o fluxo fica mais complicado para transitar. Mas a rua Princesa Isabel, mão dupla, indo e vindo, não é? Em determinados momentos, também ali em frente ao hospital regional,
Então, são ruas estreitas que nós temos, vias estreitas que nós temos que buscar administrar momentaneamente até que a gente consiga, de uma forma definitiva, a visão de que a obra vai trazer para a cidade. Aí sim nós vamos ter uma sinalização com a empresa que a gente vai contratar, né, com a equipe de engenharia técnica para fazer a sinalização completa e definitiva da nossa cidade. Recentemente, o transporte público passou por uma mudança importante. Com a chegada da nova empresa, o que motivou essa troca e quais critérios foram seguidos? Mariana, eu estou muito feliz com a sua pergunta. Primeiro, eu quero também iniciar agradecendo ao prefeito Andrei pela confiança, não é? É uma função que não foi fácil para a gente estar atuando nesse momento. E aí nós tínhamos diversos desafios, não apenas a mobilidade urbana, mas dentro dela também o transporte coletivo, né? Os trabalhadores, havia uma reclamação enorme, imensa da sociedade como um todo, na mudança dessa empresa que prestava o serviço, e o prefeito Andrei nos determinou e nos ajudou e encorajou para que nós fizéssemos uma mudança de forma brusca. Se a gente analisar hoje, eu quero aqui inclusive compartilhar de que acompanho e vi uma matéria muito positiva que vocês fizeram, porque ela aponta as falhas existentes ainda, do que a gente pode melhorar, do que a gente precisa melhorar, mas também aponta a necessidade de que as pessoas estão entendendo que há uma mudança, que há um sentimento de renovação, né? de um atendimento para com a sociedade. Isso nos deixa gratificados. Então, dentro dessa determinação do prefeito Andrei, que nos reuniu, aí eu quero, inclusive, dizer que o governo é um todo, e a gente tem parcerias dentro de todas as secretarias, dentre elas a Secretaria da Administração, com a nossa secretária Ana Angélica, com o nosso procurador Eduardo, que também foram parceiros contribuintes de forma direta nesse processo, o próprio Tarcísio da licitação, né? Para que a gente pudesse estar trazendo essa empresa. Foi uma discussão com a própria Central Vasco, com o sindicato, com a empresa Joafra, e a gente entendia que era necessário e que uma coisa que o prefeito determinava, inclusive com prazo, é que nós não poderíamos continuar prestando um serviço no formato que estava. E, graças a Deus, nós trouxemos uma empresa que tem um know-how, que tem uma responsabilidade, e tem cumprido isso, né? São ônibus que estão climatizados, com ar-condicionado, são ônibus que têm acessibilidade. Nós não tínhamos um ônibus com acessibilidade, e eu falo, pelo menos a partir do momento que eu assumi a secretaria de janeiro para cá, né? Nós não tínhamos um ônibus que tivesse uma assistência quando quebrava de imediato, então o ônibus parava e aí parava toda a movimentação. Isso era um prejuízo enorme para o comércio, era um prejuízo enorme para o trabalhador, né? Para o comerciante, para o trabalhador que precisava se deslocar, precisava chegar também à tua casa, e quando chegava na casa, quando chegava para pegar o transporte coletivo, acabava chegando muito tarde em casa ou muito tarde no trabalho. Então, prejuízo para todo mundo. E graças a Deus a gente trouxe essa empresa está, e nós estamos atentos, continuamos fiscalizando, acompanhando todos os dias. Hoje, inclusive, logo cedo eu estava no João Paulo II e estava também com a equipe lá verificando a situação do transporte coletivo, além de outras situações, né, que a sociedade sempre solicita para a gente. Então a gente está em campo, o dia todo a gente está em campo, está sempre movimentando, porque Juazeiro, eu costumo dizer, a mobilidade ela é viva. É uma célula viva que a cada momento ela muda, né? Ainda que a gente tenha um direcionamento, mas ela pode estar precisando de novos espaços, de novos sentimentos. E aí está de parabéns à sociedade que ganhou esse presente do prefeito Andrei, que é essa empresa que tem atendido, né? A princípio tem atendido a toda a comunidade de forma contente, respeitando o trabalhador. Como o Mari citou, né, a nova empresa, a empresa Atlântico, ela foi trocada, né? Existia uma empresa antes e agora a nova que assume já está com ar-condicionado, já está com mais conforto. Existe alguma implementação futura que virá para esse transporte público? Sim, com certeza. Inclusive, nós já estamos em fase de testes. Uma coisa que é impressionante é o aplicativo, porque você acompanha em tempo real onde esse veículo está. Então, se você está num ponto, você precisa se deslocar, aguardando o veículo, o transporte que você precisa para a sua comunidade, você vai acompanhar em tempo real. Em quanto tempo ele vai chegar até onde você está, não é? Então, isso para a gente é importante, é uma coisa inovadora, né, que não existia. Então, você não ficar apenas na ansiedade, será que vem, será que não vem? Agora você vai acompanhar em tempo real. O transporte saiu do seu ponto local inicial e ele está se deslocando, você está vendo ali naquele mapinha, sabe, ele chegando, em que rua ele já está, em que ponto ele parou, e
quanto tempo aproximadamente ele vai chegar até você. Então, acho que é uma coisa excepcional que a gente já está em teste, inclusive depois eu vou deixar com vocês aqui, vou apresentar aqui para vocês o aplicativo funcionando, ainda está em teste, a gente não vai ainda fazer de forma, mas vocês são privilegiados porque está tendo essa Importante, informação né? aqui, né, em Muito primeira mão. importante. Né? E também estamos aí, todos os ônibus já estão instalados com Wi-Fi, ainda também está aguardando apenas também fase de testes, já está, todos eles já com Wi-Fi funcionando, mas a gente está fazendo alguns ajustes, testes, mas também já, eu creio que aqui no máximo 5, 6 dias aí a gente possa estar utilizando do Wi-Fi dentro do próprio veículo. Então, assim, é mais um avanço tecnológico, é mais um momento para você estar trocando ideia, inclusive com a empresa, e fazendo aquele velho home office, né? De repente você está ali precisando adiantar alguma coisa e você já está trabalhando também no ônibus. Então, isso é muito importante. Então, acho que a gente tem que agradecer, sim, essa coragem do prefeito Andrei, que foi uma determinação, é um plano de governo dele, né? E ele foi para cima no sentido de estar ali, ó, inclusive, sabe, visitando, acompanhando de perto. Uma coisa que diferencia Andrei de muitos outros gestores é que ele vai pessoalmente, em todos os cantos, ele está ali com as pessoas, está ali atuando, está cobrando, está encaminhando, enfim, isso é muito positivo para Juazeiro. Por isso que Juazeiro tem mudado muito. Né? Se a gente observar bastante, olha que Natal diferenciado que Juazeiro está tendo, não é? Olha a visão de gestão que Andrei está dando. Então, eu acho que isso é muito positivo. E no transporte coletivo não tem sido diferente. E me cobra direto. Você tem uma pessoa que sabe cobrar e cobrar bem de todo o seu secretariado, e entendendo que eu quero levar um abraço a todos os meus colegas secretários, que realmente a gente está ali junto com o Andrei na luta, no dia a dia, buscando atender a sociedade de uma forma permanente, não é? Não é fácil, nós chegamos aqui numa dificuldade muito grande, inclusive financeira, né? A cidade com muitos problemas, inclusive de ajuste financeiro, mas a gente, nesse primeiro ano de gestão, eu diria que a gente tem conseguido, todos aí, eu quero um abraço a todos os secretários, a gente tem conseguido, sim, dar uma resposta positiva, não sei o que estou dizendo, a sociedade que tem reconhecido isso do governo, não é? Porque a gente tem nos empenhado de forma dioturnamente para que o Juazeiro tenha aquela esperança, aquele olhar no brilho, aquele brilho no olhar de cada pessoa que é cidadão juazeirense, que mora em Juazeiro, que passa por Juazeiro e voltar a ter a dignidade que a gente estava, de certa forma, cabisbaixo. Então, acho que isso é muito positivo. Então, parabéns assim à empresa. Nós, enquanto órgão fiscalizador e acompanhando essa situação, vamos continuar fazendo nosso trabalho, porque a população pede isso. Estamos ainda com essa dificuldade lá que vocês visualizaram no terminal. Para você ter ideia, nós fizemos uma iluminação, iniciamos uma reforma, deixamos todo iluminado. Gastamos um recurso até razoável ali. Por incrível que pareça, antes mesmo da gente divulgar, da gente apresentar para a sociedade, infelizmente, os vândalos foram lá e retiraram todos os fios, retiraram todas as lâmpadas, e nós ficamos nesse prejuízo. E aí, como o cobertor ainda é muito pequeno, a gente está nos organizando para que, a partir de janeiro, a gente possa fazer uma restauração bem mais tranquila, bem melhor, mas com certeza nós vamos iluminá-los, se Deus quiser, ainda nesse finalzinho de ano, deixar as pessoas com mais segurança do ponto de vista do que pertence à nossa pasta, não é? Que é dar um pouco mais de dignidade, pelo menos um conforto no que diz respeito à iluminação pública. Então, essa questão do aplicativo foi uma pauta levantada na nossa entrevista do Microfone do Povo. E já que você respondeu isso e respondeu também sobre a iluminação pública do local, fala para a gente o alinhamento que as secretarias têm em prol daquele ambiente. Reclamaram bastante também sobre a segurança pública, como você acabou de apresentar para a gente, que antes mesmo de ser mostrada para a população, vários vândalos foram lá e arrancaram as lâmpadas. Tendo em vista que isso aconteceu, é notável ver também que a população acaba ficando em risco. Tem ônibus até às 11 horas da noite e como que a segurança pública, em junção com a sua secretaria, alinha isso para dar uma assistência maior para aquela localidade, já que é de suma importância para quem usa o transporte público diariamente. Eu acho que Juazeiro passou um tempo, eu dizia até as pessoas que muitas vezes são necessárias a ficarem na rua por algum motivo, por opção, mas elas passaram um tempo de uma forma que entendiam na sua mente que podiam fazer tudo.
e não ter o sentimento de pertencimento. Então, para a gente mudar essa cultura, vai levar um tempo para que a gente consiga mudar um pouco essa visão das pessoas, desde as pessoas mais humildes às pessoas mais abastadas. Então, a gente tinha perdido esse sentimento de pertencimento. Criara-se uma imagem de que aquilo que é público não é nosso, sabe? É como se fosse do prefeito, é da prefeitura, não é meu. Então, tudo que a gente constrói, tudo que o governo constrói é para as pessoas, tá? Essa insegurança que tem gerado, eu particularmente tenho uma visão pessoal minha, ela parte desse princípio de que as pessoas perderam essa sensibilidade de entender, poxa, tá tão bonito, por que eu não vou... Olha, nós fizemos um grande festival, o Joá Literário, e as pessoas destruíram os cartazes que estavam nas avenidas, uns cartazes bonitos. Ou seja, alguém está se incomodando porque criou-se na cabeça costumes de que aquilo não é, sabe, não é meu, sabe? Então a gente precisa fazer esse resgate. Aliado a isso, a gente precisa estar com o social, porque tem muitas pessoas de ruas que estão aí. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Igor, que estão aí, de certa forma, com essa mesma visão ainda, tá? De não fazer parte da nossa cidade. A gente precisa incluir isso para dizer, olha, você faz parte. Você, inclusive, vai ser uma pessoa que vai nos ajudar a observar, a garantir esse patrimônio que é seu, a zelar, não é? A gente precisa criar essa coisa. Porque eu vejo que a segurança é importante, mas eu particularmente acho que a educação é o fator mais importante. Sem dúvida. Não é? Então, a gente não é só a repressão. Claro que há momentos que a repressão vai ter que acontecer, não é? E não é bom. Eu sempre digo aos meus agentes que eu quero mandar um abraço a todos os nossos grandes agentes de trânsito que conseguem ajudar nesse momento. Mas, assim, quando você pune, para mim, olha a palavra, é a penalidade. Você está penalizando, não é? Então, a gente está faltando o quê? A educação. Então, a gente busca fazer educação. Então, quando a gente trouxer essas pessoas para que eles sintam parte disso, nós não estamos dando para os outros, é para ele, é para o seu conforto, é para você se alimentar bem, é até para aquele que está na rua. Sinta-se seguro porque está dormindo e alguém não vai incomodá-lo porque ele está bem ali no local por opção dele ou não. Se bem que Juazeiro e a Secretaria Social têm um local para acolhê-los, né? Mas infelizmente tem alguns que não querem. Então, eu creio que a gente precisa fazer, o primeiro passo seria esse. Aí sim, o segundo seria assim, montar um postozinho da Guarda Municipal, eu não sei se isso é possível, depende do nosso companheiro, colega, colaborador da Guarda Municipal, Degivaldo Mota, que é o secretário da pasta, e também da nossa comandante da Guarda Municipal, porque ela tem muitas atribuições e Juazeiro precisa de um apoio mais. Juazeiro não, o Brasil precisa de uma discussão da segurança. A pauta de segurança pública hoje é uma pauta muito forte. Sim. No país inteiro, não é? Então, se a gente começar a fazer o nosso dever de casa, vai diminuir. Mas é necessário, sim, que de vez em quando a gente fizer isso, nós vamos pedir o apoio da Guarda Municipal, ver a possibilidade de ter lá um local que ela possa disponibilizar, ficar um tempo, senão que ela fique fazendo ronda naquele trecho ali. Até pelo menos os horários em que os alunos, né, os jovens precisam voltar para seus lares. Então, se a gente conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida que nós vamos preservar um pouco mais. Quando a gente trouxer para o nosso lado as pessoas, de entender que ela não deve jogar no lixo na rua, porque é a rua dela, é próxima à casa dela, sabe? Que o lixo não é da rua, é dela, é nosso. Então, quando a gente tiver esse sentimento, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter muito menos dificuldade na coleta de lixo, não é? Muito menos lixo nós vamos ter na rua, porque nós vamos ter o zelo, a cidade vai estar muito mais organizada, muito limpa, muito perfeita. Então, aí eu sempre digo ao prefeito Andrei, quando estou em reunião de secretário, olha, a gente precisa trazer as pessoas para o governo, no sentido de entender que o governo não... Nós estamos apenas gerenciando aquilo que elas determinaram para que a gente gerencie. Poder emana do povo, está no artigo 1º da Constituição Federal, salvo o maior engano. E aí o que ocorre? Quando você traz para perto essas pessoas, as praças não serão mais depredadas. Você vê ali, João Paulo II, o prefeito, fez uma ação excepcional, simples, mas muito bem organizada, linda, que valoriza a comunidade, que valoriza as pessoas que estão ali. Elas precisam entender que aquilo são delas, não é? O prefeito gastou recurso que é deles. Então, assim,
se zelarem por aquilo, terão aquilo, um ambiente saudável para os filhos brincarem, para estarem à noite batendo papo com os amigos, para os jovens estarem namorando, enfim. É um ambiente que é da comunidade. Então, se a comunidade precisa ser o nosso fiscal, porque nós não temos perna, a prefeitura não tem, nunca vai ter condição de estar fiscalizando 24 horas em todos os cantos. No nosso trânsito, nós temos essa dificuldade, porque nós não temos e não teremos agente suficiente para que as pessoas compreendam que o trânsito somos nós. O trânsito é eu, o trânsito é você, o trânsito é quem está ali no volante do veículo, pilotando uma moto. Então, se a gente tiver o cuidado, o zelo com essa parte de observar a sinalização, dúvida zero que nós tivemos muito menos acidente. Se a gente zelar pelo nosso lixo, ter o cuidado de botar no dia certo, na hora certa, quando o carro for passar, dúvida zero que nós teremos uma comunidade muito mais organizada e mais limpas. Então, acho que é basicamente isso. Eu não sei se eu consegui te responder. Com certeza, mas, sem dúvidas. Vou abrir Tá esse bom. parêntese aqui, perdão, Mário. Vou abrir esse parêntese aqui só porque o pessoal tá mandando mensagem aqui, muitos elogios, aplausos, Obrigado. corações, né? Mas também temos uma pergunta de um ouvinte nosso, que é Eiro Moro. Pergunta para o diretor da MTT quando vai organizar o estacionamento. Tem motos fora do lugar, motos no lugar de carro e vice-versa. Carros comuns parados em vaga preferencial e carros parados em fila dupla na área central. Então, como você pode justificar isso para a Vocês população? Estão mais uma vez de parabéns. É mais uma boa nova que eu estou trazendo aqui também para vocês. É que nós já fizemos o processo estamos abrindo o processo de licitação. E é provável que até fevereiro, março, a gente já esteja com Zona Azul funcionando na nossa cidade. Tá? Então, também é uma novidade, está sendo dito aqui agora. Né? Nós estamos nessa discussão toda, mas agora já é fato, já vai ser divulgado. Tá? Então, o processo vai correr esse prazo de 90, 60, 90 dias, se não houver impugnação. Creio eu que até fevereiro, março, a gente já possa estar aí com o Zona Azul na cidade. O Zona Azul ele vai exatamente fazer essa requalificação dos espaços públicos, democratizando esses espaços. Porque o Zona Azul é exatamente para que as pessoas não utilizem aquele espaço público como se fosse pessoal dele. E aí ele coloca o carro 6 horas da manhã e vai sair 10 da noite. Inclusive, algumas pessoas em porta de lojas. Então, assim, como é que eu posso acessar a loja? Como é que eu posso comprar ali na loja? Como é que eu posso me mobilizar no centro? E aí você passa horas rodando na cidade e não consegue um local para estacionar. É claro que, além disso, nós vamos estar buscando oportunidade de estacionamentos também gratuitos, que a gente encontre na cidade, que não seja também ligado ao Zona Azul, porque o objetivo do Zona Azul, na visão do prefeito Andrei, nessa determinação do prefeito Andrei, não é de estar arrecadando. A visão do prefeito Andrei no Zona Azul é democratizar o espaço público para que fortaleça o comércio, fortalecendo o comércio, a gente fortalece aí o comerciante, não é? As empresas que estão ali, a gente fortalece o trabalhador, porque também vai ter a oportunidade de estar ali se deslocando de forma mais tranquila, né? Enfim, é um ganha-ganha para todo mundo, né? Na geração de emprego, no atendimento à loja, na venda, que a loja vai ter mais, porque vai ter espaço para isso, né? Nessa rotatividade, né? E aí eu acho que esse é o ponto principal, né? É que realmente o Zona Azul venha para democratizar os espaços públicos, né, onde você, nós tenhamos a oportunidade de nos deslocar e ocupar aquele espaço em algum momento. Já que você falou sobre essa questão da Zona Azul, antigamente o Juazeiro tinha a Zona Azul, certo? E ali, a gente que ia estacionar seu carro, sua moto naquela área central, tinha uma dificuldade para localizar as pessoas, para colocar o crédito da questão da Zona Azul e tal. Como isso tem sido conversado de uma forma que melhore essas condições para que não haja transtorno para a população, tendo em vista que todo mundo tem seu horário de chegar e tem o trânsito e tal, e chegar lá ainda ter que procurar as pessoas para abastecer seus cartões, como que vai funcionar isso? Já tem algo em mente? Já pode esclarecer para a gente a questão de como funcionará a Zona Azul? Sim, a gente já tem em mente. Eu só queria voltar um pouquinho, se me permitem, o nome da pessoa que participou aí. Eu abro agora aqui, já para falar, Eronir? Erinororô. Erinorô. Tá Erinorô. usando assim no perfil. Ok. Obrigado pela oportunidade. A pergunta dele foi muito importante, foi Sim. pertinente, não é? Obrigado pela essa oportunidade. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelos coraçãozinhos. Obrigado
Tem mais por tudo. mensagem de elogios também, viu? Rodrigo Pereira mandou boa tarde. Quero parabenizar o secretário Mitonho Vargas, que tem se esforçado dia a dia para melhorar o trânsito de Juazeiro. Poxa, Ele que vem. legal. Eu lhe agradeço muito, Rodrigo Pereira, Rodrigo. pela essas palavras que, é claro, não nos envaidecem, mas nos motiva a continuar trabalhando, não é, por nossa cidade. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente pensar é em prol da dignidade dessas pessoas. Isso para a gente é importante. Voltando assim ao Zona Azul, nós já pensamos sim, nós temos uma coisa diferenciada, mas essa também é uma exigência que a gente tem né, dentro do governo, na determinação do nosso prefeito Andrei, que é, ele conta inclusive um exemplo, que ele parava, na hora que ele parava já tinha alguém para cobrar dele, tá? Aí, não, mas eu já estou saindo. Aí alguém dizia, não, mas eu já vou cobrar aqui, tá? Mas moça, não, tá tudo bem. Outras vezes ele parava o veículo, a gente procurava uma pessoa e não conseguia. Quando a gente recebia, já era uma notificação de multa, uma penalidade. Então, assim, isso não vai acontecer. Nós estamos aqui na MTT, nós vamos fazer essa fiscalização. Nós estamos, inclusive, não vai apenas ter os monitores, né, que são esses monitores, mas também nós teremos, além do parquinho dos monitores, teremos aplicativos com acesso às pessoas, teremos um veículo que vai ficar circulando na cidade com câmeras. Não sei se vocês já viram na nossa cidade vizinha, eu sempre digo, tudo, acho que nada se criaram, alguém sempre está copiando, aquilo que é positivo, aquilo que é bom, a gente vai pegar sim, tem que se espelhar, não é? Para que a gente possa estar trazendo também para a nossa cidade aquilo que é positivo, não é? Sim. A gente não tem essa coisa de barrismo que pesa, eu peço, faço como André, eu gosto muito que as pessoas comprem mais em Juazeiro, tá, gente? Mas assim, então assim, vai ter um veículo que vai circular, que vai notificar, tá? Nós vamos abrir espaço de ouvidoria, nós vamos abrir espaço de reclamação para que as pessoas façam essas reclamações caso aconteça, e é evidente que possa até surgir no princípio, no momento em que você está implantando, como aconteceu com a empresa de transporte, vocês que fazem parte da imprensa, que são fundamental para todos nós. Eu costumo dizer que cada vez que a imprensa ela se pronuncia, ela traz novidades para a gente, elas nos informam, vocês passam a ser os nossos olhos, sabe? Vocês levam as informações, é como se a gente de alguma forma estivesse dizendo, opa, que bom que tem alguém ali que está percebendo a dificuldade que está aqui. Isso. Porque o objetivo de vocês, eu tenho certeza, é ajudar a cidade. Com Claro, certeza. também a gente sabe que tem alguns que fazem a política em cima disso e tal, mas eu não comparo essas pessoas, eu comparo a imprensa que é saudável, que é positiva, que faz a crítica construtiva, que faz a crítica quando necessário, que faz o elogio quando necessário, porque eu acho que tem que ser assim, tá? A gente, para educar os nossos filhos, muitas vezes a gente tem que ter uma determinada condição, situação de dizer não, de dizer, opa, está errado isso aqui. Então, assim, eu vejo que a imprensa, na minha concepção, é extremamente importante e fundamental, tá? Para qualquer gestão, para qualquer gestor, ela é importantíssima. E não são apenas os afagos, também as críticas, a necessidade de cobrança. Isso é que é importante, tá? Claro, duro, sem perder a ternura, né? Aquilo que eu acho que é importante. A gente tem que fazer a cobrança de forma respeitosa, mas tem que fazer. Aí eu me reparo que eu também já fui presidente de bairro, de associação, e sei que eu tive que fazer muitas vezes cobranças. Mas as cobranças que eu fazia e faço de uma forma respeitosa, não é? Porque a gente quer o benefício que aconteça. Então, assim, nós temos sim, vamos ter dentro da Zona Azul toda uma estrutura, toda uma condição, uma fiscalização, tá? E para que o contribuinte entenda que, mais uma vez, a gente volta a dizer, os espaços serão democratizados e não serão espaços apenas de arrecadação. Secretário, eu queria fazer uma pergunta ao senhor que é responsável por o trânsito. Essa questão do trio, que vai, como diz aqui o ditado, né, vai sair ao contrário. Como é que você vai organizar isso? E outra coisa, vai morrer ali, tipo, como é o 7 de setembro? Eu queria que você explicasse isso e eu teria outra segunda pergunta, depois que você respondesse. Eu não tinha ouvido essa frase ainda, vai sair o contrário. É interessante. Na verdade, eu diria que o governo dele está fazendo uma mudança brusca em tudo, né? E não é diferente também no carnaval. Observe que ele quer que as coisas aconteçam dentro das condições que o município oferece,
com segurança, com responsabilidade, com carinho, que as pessoas gostem e sintam vontade de voltar, de continuar curtindo. Não é aquela coisa de fazer por fazer. Então é um carnaval mais cultural. Observe, a gente precisa levar, aí eu quero mandar um forte abraço ao nosso amigo Tagino Gondini, nosso secretário de Cultura, tem desempenhado um trabalho excepcional aí, como os demais secretários que nós temos nas pastas. Vai ter momento que o trio vai estar começando a tocar por volta das 17h30, 18 horas. Você vai pegar o pôr do sol ainda, você vai fazer fotos. As pessoas que vêm aqui, observe na orla, quando o carnaval inverte a posição dele, se a gente saísse por volta das 17h30, das 18 horas aqui, no local de origem, que a gente fazia no Água Centers, a gente não teria essa possibilidade de ver aquele postal ali ao lado da beira do rio. A imagem do rio. Os camarotes, inclusive, foram modificados nessa ideia do nosso secretário Tagino Gondini, de toda a sua equipe, brilhante equipe, para que os camarotes ficassem agora de frente para o rio, para que as pessoas contemplem uma beleza que nós temos, que nem todo mundo tem, e que muitas vezes nós que estamos aqui não observamos, não valorizamos tanto. E a gente precisa valorizar esse pôr do sol nosso, essa beleza do Rio São Francisco, esse carinho que as pessoas têm em receber, em tratar as pessoas, né? Nós somos pessoas extremamente uma cidade hospitaleira, onde todo mundo, sabe, acaba, de certa forma, contribuindo, ajudando todo mundo. Então, a opção de fazer o carnaval, começar lá e sair, e terminar, inclusive, na Oscar Ribeiro, observe que ele saía do Água Santa e terminava no Banco do Brasil. Nós vamos sair ali do M. Inclusive, é uma coisa que a gente está discutindo com o Ministério Público. O Ministério Público tem sido muito atuante nesse sentido, participativo conosco aí, junto conosco nesse debate. Doutora Josiana, inclusive, à frente desse momento. Vamos ter uma reunião agora, também dia 17, sobre isso, tratando de carnaval. E nós vamos estar encerrando ali no Oscar Ribeiro, exatamente para ser um processo mais curto, porém mais organizado, mais coeso. Não é? Mais coeso. A gente sabe que nós estamos no momento da obra, da travessia urbana, então tudo isso vai impactar no trânsito. E nós estamos aqui no trânsito discutindo no Ministério Público a condição de que o carnaval tem que ser um carnaval de todos nós, inclusive daqueles que precisam do transporte coletivo, aqueles que utilizam os motoristas de aplicativo, né? Aqueles que utilizam os táxis, os mototaxistas, aqueles que vêm de outras cidades ter local para estacionamento, para tudo, aqueles que vêm de Petrolina, a gente inclusive está discutindo, está sugerindo que faça-se um diálogo com o pessoal de Petrolina, quem está ali possa descer na orla, já que o carnaval começa ali no Banco do Brasil, na verdade, no M, porque nós, da MTT, estamos dizendo que nós não vamos querer nenhum trio na Santos Dumont com música. Eles encerram lá na Oscar Ribeiro, faz a troca da banda, faz a passagem de som, quando vier para Oscar Ribeiro, que ali, na Santos Dumont, é uma passagem de todo o Norte e Nordeste, né? Então a gente não quer que o trio venha exatamente para que as pessoas não vá acompanhando e acabem interditando aquela via única que nós temos ali. Então a gente quer dar mobilidade, a gente quer acompanhar os trios, mas quer que as pessoas continuem fluindo normalmente suas vidas. A segunda pergunta seria nessa linha. Por exemplo, quando sai do M e termina na Oscar Ribeiro, vai diminuir 30%, 40% do espaço. Aqui a Adolfo Viana é onde fica mais de gente, né, curtindo o carnaval. Você vê quando tem uns trios, já sai daqui, né, você já vê que já sai com mais de gente, até chegar lá na Oscar Ribeiro, tá fluviando de gente. Quando fizer isso, a pergunta eu estou fazendo com o senhor por conta que é do trânsito, até Sim, mais sim. seria mais viável fazer a Tagina, inclusive, eu acredito que seja um dos próximos convidados, porque vai 60%, vão perder 40% do espaço. Imagine aí, aquele mais de gente na frente do M. Então, vai ocasionar um engarrafamento ali, onde a gente fala no antigo Rei do Caldo, né? Então, imagine um mar de gente que vai ficar por ali, entendeu? Então, pode ser que a gente vai torcer e o público aqui também me fez essa pergunta, que a gente torce que dê certo. Mas Isaac já fez isso e deu errado. Iranildo, boa tarde a você, que eu acabei falando com você, nem me perdoe. Iranildo, o que a gente está tratando aqui exatamente por conta da obra da travessia urbana. Vamos lá. Vamos avaliar que o trem, o trio viesse até aqui, o Alto da Maravilha, até
até o shopping ali, né? Tá? Água Center. Como é que a gente vai devolver esse trio? Porque eles vão retornar. Como é que a gente vai devolver esse trio para iniciar de lá? A gente teria essa dificuldade. Tá? Observe, as duas coisas que eu vou te passar para você entender, e aí é importante que essa pergunta é extremamente pertinente. Por que nós invertemos a posição do carnaval? Não só apenas por uma questão cultural, como eu já falei, mas por uma questão seguinte. Como é que a gente encerra esse som lá no Banco do Brasil e esses trios, por onde é que eles vão passar? Ele vai fechar toda aquela avenida Santos Dumont. E o público, e tem alguns que ainda acabam insistindo, quando termina o som, ainda o trio acaba esticando um pouquinho mais, toda a Avenida Santos Dumont será extremamente bloqueada, fechando o acesso a todo o povo, inclusive quem está trabalhando, que vai passar direto para outras cidades, com cargas, né? Inclusive cargas perecíveis. Então, o que a gente está planejando aqui? Fazer o carnaval sem atrapalhar. É claro que a gente sabe que vai atrapalhar, mas atrapalhar, eu digo, mitigar minimamente a situação, tá, da Santos Dumont, que é a única via de acesso que nós temos para quem vai para o norte e nordeste que está aqui na nossa cidade. Então, se a gente mantém o carnaval original, o trio teria que encerrar ali no Banco do Brasil. Ele não passa ali naquele pontilhãozinho aí do Caldo. Ele teria que passar naquele pontilhão exatamente do Banco do Brasil. Agora imagina toda hora um trio passando ali. Quem sobe para Petrolina? Ninguém. Nenhum veículo sobe mais para Petrolina. Nós vamos fazer uma fila daqui, depois de Juremal, de veículos, até madrugada ou para o dia seguinte. O que nós pensamos? Vamos fechar aquilo ali, tá? Nós vamos isolar aquela área exatamente para não atrapalhar o fluxo. O trio só vai ser aberto ali, ali ao lado do Banco do Brasil quando o trio passar, porque ele só vai poder tocar, é o nosso acordo, inclusive, com a cultura, quando chegar no Badueme. Ele só começa a tocar no Badueme, para que o público exatamente fique ali a partir dali. Claro que vai ter uma aglomeração de pessoas ali também, não tenho dúvidas. Mas o trânsito em si, para Petrolina, a gente vai fechar e vai deixar o trânsito fluir normalmente. Vamos lá, aí você vai para o final. Chegou no final, se nós não pegássemos a Oscar Ribeiro, aonde é que esse trio ia fazer a manobra dele? Para voltar para Santos Dumont, para poder voltar para o EMPA com nova banda. Nós não teríamos. Então, o que a gente pensou foi de uma forma técnica. É uma discussão técnica. Além de pensar na parte cultural, além de pensar, por isso o percurso está sendo diminuído um pouquinho, mas inclusive o prefeito André ficou muito chateado porque ele queria que houvesse a possibilidade de estender mesmo, ele queria fazer esse mega carnaval, esse grande carnaval, e a gente, de certa forma, acabou convencendo ele de que, infelizmente, nesse momento, por conta da situação da obra, nós não temos a condição de fazer diferente. Tá? Aí ele disse, pois eu desconto no próximo ano. Se tudo correr bem, quando for no próximo ano, eu desconto. Aí vai ser o carnaval duplicado. Então ele tem essa visão. E o que eu acho bom do nosso prefeito André é que ele faz essa avaliação junto conosco e escuta tecnicamente. Porque não adianta você fazer um mega carnaval, bonito carnaval para o povo de Juazeiro, e os vizinhos nossos e as pessoas estão atravessando, criticando, porque... E não é correto, não é justo. Apesar que nosso carnaval é um dos melhores, né? É. O carnaval começa aqui, né? Você lembra que fizeram um evento ali, fecharam a passagem para Petrolina, foi uma dificuldade? Então, assim, a gente também aprende com os erros, não é? Então, a gente quer o quê? Que a Santos Dumont fique livre. Nossos agentes vão estar lá, inclusive, para não permitir que nenhum trio saia tocando música na Santos Dumont, tá? Ele vai adentrar, depois que ele pegar o Oscar Ribeiro, que ele concluiu a primeira banda, aí ele vai fazer a higienização e tudo tal, vai montar os aparelhos, na segunda vai passar o som, beleza. Quando ele passou o som, ele vem sem tocar, ali exatamente pelo terminal de ônibus, vai sair na Santos Dumont, ali no posto Pinheiro, vai acessar Santos Dumont apenas para se deslocar, como se fosse qualquer outra carreta, como se fosse qualquer outro veículo que está se deslocando. Você está me entendendo? Então, ali a gente vai ajudar. Passou ali ao lado do Banco do Brasil, opa, a gente fecha a barreira de novo, nada mais de veículo. E o trânsito vai fluir normalmente para a Petrolina, para outras regiões do nosso norte e nordeste.
Como a MTT está organizando ali a questão? Já que a Adolfo Viana ela fica lotada por foliões, como é organizada a logística de quem mora ali nas mediações do centro? Nós estamos avaliando quais são as vias. Infelizmente, a gente vai causar, evidentemente, alguns transtornos, não tem como, não é? É uma festa popular, e, enfim. Mas a gente está fazendo todo o estudo, todo o levantamento, dando rota, possibilidades. Inclusive, passei na sexta-feira com o nosso secretário Cláudio e Giovanni, junto com Mirella, para a gente discutir, que eles também estão visualizando essa questão das pessoas que comercializam no entorno do. E a gente precisa ver onde é que vão ficar e como vai ficar, e se é possível ficar sem interferir diretamente na fluidez dos veículos. Aí eu falo, a fluidez dentro da nossa limitação, dentro da nossa festa, que toma a única avenida que nós temos, que é tradicional, né? Que é a Adolfo Viana. Então a gente já está fazendo esse levantamento, esse estudo. Durante o dia, o fluxo vai funcionar normalmente no centro da cidade, para não atrapalhar o comércio. Pelo contrário, a gente quer fortalecer o nosso comércio, né? E durante a noite vai ter ruas a partir de 14 horas. A gente está estudando 14 ou 16, a gente vai estudar para fazer o fechamento, aí a gente vai comunicar, né? Aí a nossa Ascom, lá, através da nossa grande Giza, vai estar levando essas informações para todas as pessoas, do tempo e as ruas que serão fechadas, algumas de forma que não vai passar veículo de forma alguma, né? Vamos lá, ali ao lado da Diocese, Carmélia Dutra, deixa eu me ver, acho que é Carmélia Dutra. Ela vai ficar fechada, vai ter um ponto da Polícia Militar que ela vai ficar fechada. Tem uma outra ali que sai da Praça do Jacaré, também vai ficar fechada, tem um posto da Polícia Civil. Tem alguns pontos que a gente está fechado. E tem outros pontos que a gente está deixando como rota de fuga. E aí, evidentemente, a gente está pensando, mas eu sou morador, eu quero me deslocar para cá, por onde é que eu vou? O que que eu faço? Ou eu quero estacionar meu carro o mais próximo possível eu venho para o Carnaval, como é que eu faço? Então a gente vai estar deixando essas rotas e esses espaços nas laterais. Quem vem de Petrolina ou quem vem de outra região, eu aconselho, tá? A utilizarem como estacionamento próximo ali do centro, aquele espaço todinho que tem, tanto da José Ptitinga, quanto da Rua do Paraíso, né? Aquele estacionamento próximo ali da Orla, né? Dos Correios, ali aquele estacionamento próximo da Univasf, não é? Tem muito espaço ali, aquelas ruas todas até... É mais no entorno ali do Santo Antônio, né? Para quem vem de Petrolina e precisa se deslocar de volta para a Petrolina, eu aconselho, eu sugiro que faça isso. Isso não impede que a pessoa vá, porém aquele pontilhão, aquele primeiro pontilhão da Rua do Paraíso, é provável que a gente mantenha ele fechado. Para quê? E por quê? Para que as pessoas não fiquem fazendo cruzamento para ir para o centro da cidade, não é? E atrapalhando exatamente o que a gente não quer que atrapalhe, que é a fluidez de quem não vai curtir o carnaval. Então, nós temos que pensar na pessoa que gosta do carnaval, mas nós temos que pensar no evangélico, nós temos que pensar na pessoa que não curte carnaval, né? Temos que pensar na pessoa que está transitando pela nossa cidade. Então, essa determinação do prefeito André faz com que a gente pense em tudo. E aí, já estamos aí aproximadamente há quase um mês fazendo esse debate para ver como é que vai ficar e a melhor forma que tem que ficar, né, acompanhado inclusive pelo Ministério Público, com a doutora Josiane, para que a gente possa fazer um grande evento, um mega evento, mas respeitando a mobilidade urbana. Junto com, desculpa, também sem esquecer, né, a Polícia Rodoviária Federal está lá com a gente, além da Guarda Municipal, todas as secretarias estão envolvidas. E aí eu falei a PRF porque ela também está ali na ponte, Presidente Dutra, está ali, a gente precisa estar alinhado com ela, como é que seria no caso, por exemplo, de um veículo que quebre, enfim, para que a gente continue mobilizado para resolver essas questões. Então a MTT está aí disposta a fazer o melhor carnaval que Juazeiro já existiu, não é isso? Assim, na verdade, é o governo como um todo, né? Assim, mas às vezes eu fico perguntando, meu Deus, o senhor me escolheu para ficar no momento desse da obra, o trânsito de Juazeiro já não é muito bom por conta das vias que a gente tem, não é? Mas o senhor me delegou, me determinou, e eu agradeço muito a Deus e a confiança do prefeito Andrei, no momento difícil da obra, não é? Eu sei quantas noites eu passo e passei sem dormir. Hoje eu confesso que eu estou mais tranquilo, consigo respirar um pouquinho mais, não é? Porque as escolas estão entrando em recesso, não é? Quero aproveitar para dizer a todos os condutores,
muito cuidado. Faça a manutenção do veículo de vocês antes de viajarem, tá? Verifique pneus, verifique bateria, verifique os faróis, verifique principalmente freios, motor, não é? Depois de vocês, olha, quando pegarem estrada, muito cuidado com a velocidade, com animais nas pistas, que ficam na pista, não é? Muito cuidado, saibam, nunca esqueçam disso quando estiverem dirigindo. Vai estar alguém esperando por vocês. Cheguem em paz, cheguem tranquilo, respeitando a velocidade, respeitando a sinalização. Eu acho que isso é fundamental. Afinal de contas, é final de ano, a gente precisa receber. Lá quem está lá está na expectativa terrível de receber esse abraço, de receber esse coração, de tocar, de abraçar. Então é importante que as pessoas se atentem, porque o trânsito ainda é uma das questões que matam muita gente. Observe que nós fizemos um levantamento, criamos aqui um setor de estatística que nunca teve na cidade aqui, nós criamos e estamos fundando esse setor, mas a gente tem percebido que tem aumentado o número de sinistros, né? Porque as pessoas não têm a paciência, a gentileza, a compreensão, né? E eu tenho certeza que a gente precisa fazer isso. Então, a gente vai estar lá, amiga, tentando fazer de tudo, Mariana, para que a gente possa realmente fazer a nossa parte, cumprir com a nossa parte. Aí eu quero mandar um abraço a todos os nossos agentes que são empenhados nisso, né? Em nome do nosso diretor operacional, o Marcos Passo, o Antônio José, que são as pessoas de linha de frente que estão ali, que eu sempre coloco para me ajudar nessa coisa, para que a gente possa fazer um mega carnaval e que todo mundo saia feliz, sem perca, sem nada, só alegria. Esse é o nosso Muito objetivo. bem. E você aí que vai viajar, passe lá na Rota Centro Automotivo e faça sua manutenção. Garanta já também aquele seguro na Autovale Prevenção, não é isso, Hanna? É, sim. Nossos parceiros aqui, eles têm o melhor plano, os melhores planos para atender você aí de casa. Com certeza. Ela já me lembrou aqui bem que nós temos os melhores patrocinadores para deixar aí você com muita segurança. Citamos aqui a Rota Centro Automotivo, que lá você pode estar trocando o seu filtro, fazendo balanceamento, seguir com segurança até o final do ano aí e manter você e sua família em paz no destino que você for. Então pense em segurança, em conforto, vai lá na Rota Centro Automotivo. E falando da Autovale Prevenções, que Mari me lembrou aqui, tem realmente os melhores planos para vocês que querem um seguro, seja um associado da Autovale Prevenções, a número 1 do Brasil em seguros, tá? E vamos seguir aqui com nossas perguntas, né? Agora, olhando para 2025, que já está ali com o finalzinho do ano, né? Vamos fazer aqui algumas ações, fala um pouco das ações que a MTT entregou para a população nesse primeiro momento da gestão. Eu diria que o nosso papel principal na gestão desse primeiro ano, que está se encerrando, foi ordenar um pouco o trânsito, que estava muito mais caótico, sem sinalização. Nós não tínhamos placas, você tem placas informativas para me dizer onde era o hospital. Eu sou de fora, eu chego na cidade. Onde fica o hospital? Onde fica o Nego d'Água? Onde ficam os Correios? Onde fica a prefeitura? Nós não tínhamos essas placas informando, né, as avenidas. Como é que eu saio da cidade? Nós já começamos a fazer as instalações dela. Nós sinalizamos a cidade que não tinha mais faixas de pedestre, não tinha mais redutor de velocidade com sinalização. E é engraçado porque dá uma vida nova à cidade quando a gente faz isso. É claro que é uma coisa permanente, não é? Mas a gente fez isso, dando atenção, não só à sede, viu? A gente vai para o interior também, acaba fazendo esse trabalho na Lagoa da Pedra, ali na região de Maniçoba, toda a gente está atuando. Vamos se estender, não deu tempo de chegar a outras comunidades do interior, também a determinação do prefeito, me cobra bastante isso. Não consegui chegar aqui, inclusive tive agora com algumas lideranças aqui do Eldorado, a gente não conseguiu chegar ainda, mas vários locais que a gente não conseguiu chegar. Primeiro porque a gente está trabalhando num orçamento extremamente apertado, com dificuldade, né? E sem um pessoal que a gente precisava ter. Então, o governo trabalhou nesse primeiro momento com muita dificuldade. Mas eu sempre dizia ao prefeito Andrei que talvez essa dificuldade tenha transformado todos os secretários e os seus colaboradores em pessoas mais ativas, no sentido de dizer, pô, a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa dar mais suporte à sociedade. Aquela coisa da pressa, que o Juazeiro tem pressa, fez com que realmente nós estivéssemos com pressa para resolver dentro daquilo que ele sempre diz isso. Ser gestor é fazer o mais com menos. Porque se você tem tudo e você faz, você não está sendo um gestor, você está apenas cumprindo uma missão, uma tarefa ali fácil. Mas quando você faz o máximo, né, com menos, aí realmente é mais complicado. Observe que a gente tem nossos agentes aí empenhados
quase que dioturnamente ali naquela ponte, Presidente Dutra, ao lado da ponte, porque todos os dias acontece, lamentavelmente, ainda passam alguns carros, alguns caminhões que estão proibidos, e esses condutores desrespeitam essa sinalização e acabam ficando presos aqui no lado de Juazeiro. Aí sobra para a MTT, não é? Junto com os agentes da PRF, para poder estar removendo esse veículo, porque é o que eu falo ao prefeito, mas como é que pode ciscar o prefeito? Depois que chegou aqui, a única coisa que não podemos fazer realmente é fazer de tudo para que ele passe menos tempo preso e que ele siga o seu destino em paz, porque o que a gente quer aqui é um trânsito livre. Então, nós fizemos muito isso. Sinalização de trânsito, reestruturação de placas que não existiam na cidade, né? Ordenamento, melhoramento do fluxo de veículo. Recebi muitas críticas no início, muita bronca, porque realmente era muito difícil. Hoje, graças a Deus, as pessoas compreendem onde nós estamos, o contexto da nossa cidade, né? É por isso que nós estamos fazendo uma contratação de uma empresa especializada, né, o ano que vem, para que possa sinalizar a cidade de uma forma completa e não apenas no pedido da amizade do vereador, do secretário, do presidente do bairro, porque eu senti que algumas sinalizações, aí quando eu ando com o nosso engenheiro, a gente sente que tem sinalizações que estão na nossa concepção errada, mas já criou-se aquele costume e não dá para a gente desmanchar agora. Então a gente vai desmanchar quando tiver esse estudo completo, não é? Aí nós vamos desmanchar e fazer exatamente aquilo que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito. Então, quando a gente fizer isso, aí sim, e o nosso sonho é deixar Juazeiro extremamente. Não pode ter um posto de saúde sem uma faixa de pedestre, não pode ter uma escola sem uma faixa de pedestre, não pode ter um hospital sem uma faixa de pedestre, né? Em determinados locais comerciais precisamos ter, não estou dizendo que a gente vai botar em todo canto, mas esses pontos específicos de fluxo de muitas pessoas, a gente precisa estar garantindo a fluidez, mas garantir a segurança. Observe que quando eu assumi ali, muita gente, eu fui criticado, inclusive porque eu tomei uma decisão pessoal de não fechar o semáforo ali da rua Oscar Ribeiro, da rua Raul Alves, ali exatamente na rua do Paraíso. Todo mundo me criticou, eu fui chamado a atenção, inclusive por secretários, pelo próprio prefeito. Por que semáforos, prefeito? O estudo que foi feito pelo Intráfico, que foi apresentado lá, e Iranildo estava lá na Codevasf, ele dizia que o fluxo de veículos teria que vir pela José Pitetinga, retornando só do João Gilberto para cá. Eu entendi que já não dava certo, botei mão dupla inicialmente. Então, quem vem de Petrolina teria que ir lá para voltar. Não tinha lógica. Então, eu disse, opa, é o que eu falo, quem está aqui, quem vivencia aqui, nós que estamos aqui, conhecemos um pouco mais. E quando a gente se apega, que a gente vai estudar aquilo, a gente percebe as coisas. Aí eu fiz essa mudança. Depois, a outra mudança que eu fiz, o semáforo, vamos ter que desligar. Aí todo mundo, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, tudo vai... Não, eu não posso desligar esse semáforo. Mas por que você não pode? Porque nós temos ali uma área extremamente comercial, coração está ali na rua do Paraíso, tem universidade, tem faculdade, tem escola, tem farmácia, tem laboratórios, não é? E do outro lado, a área bancária. Então, assim, como é que essas pessoas vão transitar aqui? Se eu fechar, se eu desligar aquele semáforo, como é que o pedestre vai transitar? Então, eu não posso pensar só no veículo, eu preciso pensar principalmente na vida das pessoas. Porque é mesmo aquele que conduz o veículo, ele é pedestre em algum momento. Né? Então, vamos pensar. Daí foi em cima, foi embaixo, muito debate, eu digo, eu vou manter. Todos os dias nos blogs, nas rádios, era uma reclamação. Todos os dias. E eu digo, olha, se alguém quiser mudar, muda sem minha autorização. Mas enquanto eu estiver aqui como gestor, eu não vou mudar, porque eu preciso salvar a vida. Na hora que eu fechar aquele semáforo, eu estou decretando a morte de pessoas. Isso eu não vou fazer. Né? Então, 99, o que eu fiz? Aumentei o tempo, já tinha planejado isso, aumentei o tempo de 99 segundos, tempo máximo do semáforo para os veículos, e 10 segundos apenas, 13 segundos, na verdade, para o pedestre. Então, é um tempo suficiente para o pedestre se locomover, passar com segurança. Tá? E graças a Deus, eu estou feliz com a decisão, porque nada aconteceu, nenhum acidente aconteceu ali, nenhum atropelamento. Mas eu tenho certeza que se fechar aquilo, não tem como, porque as pessoas não respeitam. Elas querem ultrapassar. E vão passar por onde? A gente vai direcionar eles para ir lá pelo pontilhão daquele posto lá? Não vão. Eu vou direcionar para ir lá por debaixo do Rei do Caldas? E não vão. Vão tentar ultrapassar entre os carros. E com certeza vai acontecer, iria acontecer acidente. Então, são coisas que a gente, como gestor, é o que eu digo sempre, a gente tem que tomar decisões.
E nessas decisões, às vezes, vai agradar um, vai desagradar os outros, mas a gente tem que tomar. Lá no pontilhão da ABB, eu tomei a decisão de fazer aquele circuit lá com o nosso pessoal, com os nossos agentes de trânsito. Vamos fazer isso aqui, vamos canalizar, a gente chama de canalização, direcionar esse fluxo. Poxa, dá um pouco de dificuldade, mas não tem problema maior, tá? Porque o importante é dar fluidez com segurança. Não é só fluidez, é fluidez com segurança. E esse é nosso trabalho, essa é a nossa meta. Muitos projetos para 2026, muitos pensamentos, muita coisa boa, se Deus quiser, tá? E a gente está aí aguardando chegar 2026 para que a gente possa, se Deus quiser, implementar tudo isso. Mitonho, nosso tempo passou voando, Meu Deus. mas deixamos aqui uma mensagem para você dizer para o pessoal de casa que utiliza o transporte público todos os dias. Quais as melhorias podem ser tomadas no próximo ano? O que esperar? O que a população pode esperar da MTT em 2026 com relação ao transporte público? Nós fizemos alguns indicativos, eu não sei se a gente vai conseguir, mas assim, também é um sentimento do prefeito Andrei. A gente precisa fazer em Juazeiro um terminal intermodal. Esse terminal intermodal é onde a gente possa estar aí incluindo. Vamos lá, vamos pensar ali na Praça Pedro Primo, tá? Nós temos o transporte coletivo ali, tá? Mas as vans que vêm de outros municípios ou do interior da cidade param aonde? Quem sabe onde param? Onde é que eu pego uma van para ir para Senhor do Bonfim, para Casa Nova? Onde eu pego uma van para ir para Maniçoba, para Juliamar, Massaroca? Então, é muito espalhado. O objetivo da gente centralizar, fazer esse terminal intermodal, é que todas as vans que vêm para o município, são 200 por dia, elas possam estar também acopladas no local que fica o transporte coletivo. Essa é uma ideia. Porque se eu venho de Casa Nova e eu quero ir para o João Paulo II, observe, eu já desço da van e já acabo fazendo a integração ali no transporte coletivo. Mas eu preciso de um táxi. Tem um ponto de táxi ali também que eu já posso fazer isso. Eu gosto de mototáxi. Tem um ponto também nesse sentido, né? Então, esse terminal intermodal é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que não depende apenas da prefeitura, é uma coisa muito mais grandiosa e não é estacionamento de veículos, de van. Tá? Vamos lá, que seja na Praça Pedro Primo, que seja em qualquer outro local, mas é uma obra grandiosa, uma coisa bem feita, planejada. Inclusive, se vocês observarem aqui, eu fico de água na boca, porque isso vai estar lá com LED, sabe? Explicando os horários de cada carro, tanto do transporte coletivo, quanto das vans, para onde vão sair, que horário vai sair. Então, eu me programo para ir ao médico, eu me programo para poder retornar para minha casa, eu me programo para ir visitar uma pessoa, tá? Dentro daqueles horários que está estabelecido. E nossos fiscais lá acompanhando, o fiscal de transporte acompanhando tudo isso. Então, nós temos esse pensamento inovador. A gente vai buscar, sem dúvida nenhuma, fazer essa discussão mais ampla com o prefeito e com possíveis parceiros que possam também entender esse projeto, a importância disso. Tem vários locais, dentre eles tem a própria rodoviária, com o pensamento de buscar e levar essa rodoviária para um local mais amplo também, a nossa rodoviária, né? E talvez ali se tornasse um terminal intermodal de transporte coletivo, não sei. Tem ali a Praça Pedro Primo, então tem vários locais, tem o pátio da feira ali, né? Onde tem onde faz a feira como é que chama mesmo a feira? A Feira do Rolo, onde faz aquela Feira do Rolo, tem aquele espaço também. Então, são vários espaços que está discutindo, e a Secretaria de Obras, eu quero mandar também um abraço para o nosso amigo Wagner, está fazendo esses estudos. Então, nós temos aí um monte de rotatórias que estão sendo iniciadas, né? Por conta também da obra tem dificuldade, um monte de eventos que aconteceu acabou atrasando aqui. Dentre eles, nós estamos aqui num espaço que está sendo requalificado, não é? Que vai melhorar bastante a fluidez. Essas rotatórias têm esse objetivo de retirar semáforos, inclusive, em pontos estratégicos e dar fluidez. Então, tem um monte de projetos, de programas que a gente está trabalhando para 2026 e que, se Deus quiser, e com a ajuda de vocês, que nos ajudam cobrando, mas também nos ajudando divulgando isso que as pessoas precisam ter, é importantíssimo. Tenho certeza que nós vamos realizar esses sonhos para a nossa cidade. Inclusive, Mitonho, essa foi uma dúvida de um ouvinte que ele acabou de perguntar aqui. Aqui em Juazeiro temos um sinal em cada esquina. Petrolina já quase não usa sinais. Lá é tudo sobre rotatória. Recentemente falaram sobre o sinal a rotatória da sorte, perdão. E até o momento não saiu do papel. O secretário tem algo a dizer sobre essa rotatória?
Tenho a dizer, porque, assim, primeiro, a gente confia muito em Deus, segundo, eu confio no nosso prefeito Andrei, no nossos parceiros, o governador Jerônimo, nosso parceiro presidente Lula, que, inclusive, está trazendo bastante recursos, inclusive, olha o sonho que Juazeiro tinha. E é engraçado que eu estava revendo aqui algumas conversas. A primeira coisa que Andrei fez, quando ganhou as eleições, em outubro de 2024, foi dizer, numa conversa que eu tive com ele, disse, ó, estou indo a Brasília atrás de recursos para a cobertura dos canais. Eu disse, isso é um sonho da sociedade. Então, assim como ele conseguiu recursos, mais de 110 milhões, para poder estar fazendo essa discussão dos canais, assim como ele tem conseguido outros recursos, ele também está conseguindo recursos para fazer essas rotatórias. Eu não tenho dúvidas. Nós estamos, assim, iniciando uma gestão com muita pegada, com muita obra. Às vezes eu até digo a ele, prefeito, eu, velho, aqui não tenho mais a mesma condição que o senhor tem, não, né? Hoje eu tenho, o senhor tem um pique muito grande e às vezes eu não consigo lhe acompanhar no seu pique, porque realmente é um jovem extremamente dinâmico, competente, corajoso e sabe o que quer. E o que ele quer é que o povo de Juazeiro tenha orgulho da gestão. E ele faz isso com muito fervor, com muito carinho, sabe? Às vezes eu observo, vejo o Andrei cansado, vejo na sua fisionomia, cansado, mas ele parece que diz, não, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu tenho que, sabe? Então, assim, é uma coisa... Então, podem ter certeza aí, como foi o nome do ouvinte aí, me perdoe, Alisson. Carlos? Carlos, muito obrigado, amigo. Eu peço um pouquinho mais de compreensão sua aí, um pouquinho mais de paciência. Entendo a sua pergunta, está correta, mas pode ter certeza que nós vamos estar aqui acompanhando também e fazendo com que as coisas agora em 2026 aconteçam de uma forma muito mais rápida e mais exitosa. Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer, diretor e presidente da MTT, Mitonho Vargas, por estar aqui, por ter toda a disponibilidade e atenção, de ter abrido aí sua agenda para poder vir aqui falar com a gente, né? Que eu sei que é correria demais, mas muito obrigada. Eu quero agradecer em nome de todo o nosso programa aqui do Blog Vale Comentar, que conte conosco para poder propagar mais notícias sobre trânsito, que a gente quer noticiar com credibilidade toda a população. E mais uma vez, obrigado por usar esse espaço aqui para falar com o pessoal de casa. Eu que agradeço o carinho, a atenção de vocês, o convite. Estou muito feliz aqui, me sentindo em casa, tá? Aí volto a dizer, porque o trabalho de vocês é importante para Juazeiro. E cada vez que vocês atuam, vocês nos apontam direções. Então, feliz. Parabéns a vocês pelo trabalho, a Iranildo, a Hanna, a Mariane, ao João Vitor. Sucesso. É mais um canal de comunicação que o Juazeiro precisava e está tendo, e assim, de uma forma muito, muito positiva, tá? Obrigado, aproveito a oportunidade, não sei se tem uma oportunidade de retornar aqui ou não, mas se não, agora nesse ano, quero desejar a todos vocês sucesso, feliz festas, um ano novo maravilhoso para todos vocês, sabe? E que cada dia mais vocês possam crescer, levar informações e daqui um dia estar com uma pessoa lá em Brasília retransmitindo direto aqui para o Vale Comentar. Sucesso para vocês. Boa tarde a todos. E a todos os seus ouvintes. Feliz ano novo, muita paz para todo mundo. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o final do nosso ao vivo. Tchau, tchau e até o próximo episódio.